Bem, muito bom dia a todos. É uma imensa satisfação que iniciamos a quarta sala no Congresso Brasileiro de Direito Internacional, 17ª edição. Gostaria de agradecer, primeiramente, a coordenação pela brilhante, sempre brilhante coordenação deste evento que acontece anualmente, sem nenhum ano ser interrompida, muito menos nesta época onde tivemos este episódio da pandemia do coronavírus. Eu gostaria também de agradecer ao professor Wagner Menezes pelo carinho de sempre, com todo este tema tão importante que é o direito internacional e tem sido um marco, não só no Brasil, mas para o mundo. Estes eventos que o senhor realiza frente à BDI. Também parabenizar e acolher aqui os palestrantes desta manhã. Tenho a honra de receber para tratarmos sobre o microsistema de funcionalidade das fronteiras e adaptabilidade no enfrentamento da criminalidade organizada, a doutora Ludmila de Paula Castro Silva e a Marina Borges Soares. Doutora Ludmila é doutoranda em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, pela USP, é mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, especialista em crime organizado, corrupção e terrorismo pela Universidade de Salamanca, na Espanha, promotora de justiça e assessora especial do Procurador-Geral de Justiça do nosso querido estado do Mato Grosso do Sul. Marina Borges Soares é especialista em Direito Internacional pelo Centro de Direito Internacional de CEDIM de Belo Horizonte, Minas Gerais, graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia e professora de Direito Internacional da Faculdade INSTED de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, assessora do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Para tratar dos contornos do juízo de deliberação, uma análise a partir do caso Chevron. O expositor Nevilton Vieira de Souza, professor, doutorando em Direito Internacional e comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de iniciar a apresentação da doutora Ludmila e da Marina. Por gentileza, doutoras, a palestra é vossa. Que Deus nos acompanhe. Muito bom dia a todos e a todas. Bom dia, minha querida colega, doutora Ludmila, do qual tive a honra de realizar esse trabalho de forma conjunta. E, em primeiro lugar, professor Luciano, antes de entrar aí no tema específico do nosso artigo, eu gostaria de agradecer de público a seriedade do IDESF, porque logo no início, quando a gente foi fazer as buscas iniciais, né, os marcos teóricos do que engendraria aí o nosso artigo, a gente foi logo no IDESF, e prontamente fui respondida, me compartilharam obras de extrema relevância, que acredito que sejam exatamente essas que estão atrás do senhor. Então, meu muito obrigado e parabéns por essa instituição tão séria que o senhor dirige. E como não temos muito tempo, já entro agora, então, aí nas peculiaridades do nosso artigo, então. Bom, o nosso artigo, ele propõe uma discussão das peculiaridades socioculturais dessas zonas de fronteira, né? Como essas zonas de fronteira, essas peculiaridades, elas podem conceber um modo de funcionamento próprio que repercute aí na esfera jurídica, em especial na esfera penal e na esfera internacional. Em poucas palavras, ele trabalha aquilo que eu e minha querida colega, a doutora Ludmila, nós denominamos ser um microsistema de funcionalidade. Esse microsistema, ele é entendido, então, como um local, um lugar, em que uma série de atores sociais de diferentes culturas se encontram em torno de problemáticas e também em torno de oportunidades,
onde neste espaço, né, que toca aí diferentes estados, né, ao mesmo tempo, e que delimitam duas ou mais jurisdições diferentes, existe, então, uma forma específica e peculiar de trato em relação ao direito e que interessa ao direito internacional. E nesse sentido da especificidade, nós entendemos, então, que, por um lado, é verdade dizer que existe oportunidades, possibilidades criativas nessas zonas fronteiriças, mas também é verdade dizer que existem aí problemas pujantes em termos jurídicos e em termos sociais também. Então, no nosso artigo, depois de darmos exemplos locais, aqui de Mato Grosso do Sul, de onde nós duas falamos, né? Ao final do nosso trabalho, nós concluímos, então, que há uma necessidade de cooperação atenta e de adoção de ferramentas que sejam assentadas no direito internacional e que deem conta dessas peculiaridades problemáticas que podem ser lesivas de direito e até mesmo delitivas. Bom, desde o início, nós assumimos, então, que esse estudo das fronteiras, ele é complexo por si só, já que ele se situa aí num campo multidisciplinar, né? Ele perpassa pontos de abordagens que vêm de diversas áreas da ciência, né? Então, é um tema por si complexo, né? Interdisciplinar, desculpa. E partindo desta afirmação, então, né, de que a fronteira, então, se trata de um lugar e não apenas de uma linha divisória territorial esculpida no princípio da soberania, é que nós vamos tecer, então, as razões de ser dessas peculiaridades. E nessa parte conceitual, importa para a gente dizer, por exemplo, que a fronteira vista, né, com o olhar do século XXI, ela deixa, então, de ser aquele fenômeno estático, de ser algo estático para ser um fenômeno, né? A gente sai do viés da simples territorialidade para entrar num viés simbólico daquelas culturas, ou seja, a fronteira é um lugar de trânsito, de passagem, de comunicação, de trocas, né, de mesclas e empréstimos multiculturais entre nacionalidades diferentes que por algum motivo se tocam. E, obviamente, aqui de forma imperiosa, a gente não poderia deixar de citar o professor Fábio Aristimunho Vargas, que inclusive esteve presente num painel ontem aqui, porque a obra dele diz exatamente isso: fronteira é um lugar e não uma linha divisória imaginária. Né? E nesse sentido também citamos Flávio Silveira, Palucci, Odoni, para dizer exatamente essa noção da porosidade da fronteira, ou seja, a sua natureza traz a ideia de fluxo, né? Por onde, novamente, passam coisas boas, passam coisas ruins, né? Ou seja, nascem oportunidades, mas também nascem problemas. E tudo isso, então, acaba por criar uma cultura transfronteiriça específica e repleta, então, de incidentes que são relevantes ao direito e, claramente, ao direito internacional. E é exatamente neste recorte que a gente coloca essa lupa nesse sistema, nesse microsistema que chamamos de funcionalidade das fronteiras, né? Essas implicações jurídicas, elas perpassam aí pontos de encontro e desencontros, como eu disse, né? E para nós, o que importou no âmbito aí da cooperação jurídica internacional é saber, num aspecto jurídico-sociológico, se há, por exemplo, uma flexibilização de valores nessas fronteiras que acarrete, por exemplo, o surgimento de um ambiente que dê ensejo a uma maior permissividade de certas condutas criminosas. E se sim, se assumimos isso, onde então que a gente pode buscar, no direito penal, no direito internacional, soluções que estejam a contento destes problemas que surgem do choque ou do encontro entre duas culturas diferentes. Bom, dito isso, nós passamos também um olhar teórico dentro do nosso artigo, citando Boaventura de Souza Santos, né, que diz exatamente que a riqueza da fronteira, ela está
na sua disponibilidade multicultural. Ou seja, para nós é importante fazer esse exercício de compreender a fronteira no seu aspecto sociológico, porque é isto que vai nos permitir entender e, sobretudo, tratar os seus problemas, certo? Então, por exemplo, a gente toma a microrregião de Ponta Porã, Pedro Juan Cabaleiro, Oituquirraro e Corumbá, perto de nós duas aqui, né, doutora Ludmila, onde nós falamos, temos essas cidades como cidades gêmeas, cidades conurbadas, né, cidades que são separadas por uma simples rua, ou seja, não são tão separadas assim, né, o limite é muito imaginário, principalmente para esses residentes dessas cidades gêmeas, né, e por isso, essa lógica territorial, né, ela dá uma dinâmica própria dessas fronteiras, né? Onde os residentes de cada lado, né, eles se influenciam reciprocamente. Se influenciam em costumes, em línguas, em tradições, em religiões. Mas fato é que essas trocas, elas permitem, novamente, a criação de práticas muito benéficas, mas também latejam aí práticas que beiram a subversividade. Bom, e estes aspectos, né, que ora se distanciam, ora se aproximam, eles geram isso, que perpassa em algumas obras de Boaventura de Souza Santos, que é entendido como uma cultura de fronteira. Acompanhado dessa cultura de fronteiras, enxergamos aí esse microsistema de funcionalidade. Bom, essa convivência com o estranho, então, ela nem sempre é uma relação afetuosa. É possível, por exemplo, retomando esses dois exemplos das cidades gêmeas aqui no Mato Grosso do Sul, perceber quanto dessas relações sociais, elas são pautadas, por exemplo, na informalidade, né? Então, esse microsistema de funcionalidade, ele pode assumir projeções que, quando na informalidade, ele pode flertar com o ilegal, com o proibido, o que vai afetar a relação social local, né? E, via de regra, traz consequências aí ao direito penal e ao direito internacional. Bom, então, o importante e o que nos preocupa nessa delimitação conceitual é exatamente entender que mesmo que a fronteira ela continue sendo um limite de demarcação entre duas jurisdições nacionais distintas, né, ela também vai servir para nós aqui como ponto de referência para dizer que aqueles problemas que a gente enxerga de uma forma peculiar, eles são ali compartilhados e eles necessitam, por isso, de uma resposta coordenada, né? E, como dito, essa delimitação conceitual, ela se faz importante, né? Porque na perspectiva mais globalizada possível, e aí buscando construir esse conceito de fronteira, né? Incluindo a sua construção social e multicultural, principalmente dessas fronteiras urbanas, que temos alguns exemplos marcantes aqui no nosso estado, né? É daí que a gente vai poder pensar em políticas de integração social, sim, e, nesse momento que aqui a gente traz à tônica, em possibilidades de cooperação jurídica, penal, internacional, e em diferentes níveis, né? Então, nessas práticas, como eu disse, por exemplo, delitivas, que são aperfeiçoadas nessas situações de fronteiras, né? Situações específicas de fronteiras, por exemplo, uma criminalidade organizada, cada vez mais estruturada, dotada de recursos avançados, subterfúgios avançados. Se o Estado Nacional de cada lado da fronteira, ele não consegue, de forma estrita, dar um combate a esse tipo de práticas criminosas, se ele não consegue eliminar sozinho, é preciso buscar, então, outras respostas, né? E, antes de tudo, entender por que se configura nessas zonas de fronteira essa dita maior permissividade de práticas delitivas decorrentes de uma cultura que a gente não diz híbrida, mas uma cultura que se forma por traços culturais entre o distinto que se coloca no mesmo espaço, no mesmo território, tá certo? E neste momento, então, em razão do nosso tempo, eu passo aqui agora
a palavra para minha querida colega, a doutora Ludmila, para tecer os próximos pontos aí do que a gente abordou no nosso artigo. Muito obrigada. Bom dia, agradeço a oportunidade de participar de mais um congresso de Direito Internacional. Parabenizo o doutor Wagner Menezes pela iniciativa e recorrente aplicabilidade desse congresso do modo possível, agora por via digital e que permite a participação de mais pessoas. Cumprimento o doutor Luciano Barros, pessoa com quem tenho a honra de dividir essa mesa, e o colega Nevilton Souza. Esse trabalho desenvolvido junto à doutora Marina, também uma excelente pesquisadora, nos trouxe essa possibilidade de discutir um pouco sobre essa miscigenação que se dá em regiões de fronteira. Com esse crescente aperfeiçoamento de técnicas empregadas pela criminalidade organizada, nota-se uma disparidade de armas entre os atores da investigação criminal, o próprio Estado em si, e as técnicas empregadas por essa criminalidade cada vez mais organizada. Somado a isso, há uma acanhada aplicabilidade dos instrumentos de cooperação jurídica internacional, trazendo aí uma insuficiência do intercâmbio de informações entre esses órgãos estatais de investigação, autoridades policiais e judiciárias de diferentes países. E na América Latina, essa falta de interação traz consequências ainda mais graves. Então, nosso trabalho buscou fazer um contraponto, e até pela limitação, nós não conseguimos adentrar muito na experiência da América Latina, mas trazendo um contraponto da União Europeia, em que se tem duas organizações bem fundadas, a Europol e a Eurojust, que trabalham com essa questão da cooperação jurídica internacional. Diante desse déficit de organização dos países, a União Europeia, para além da questão de integração econômica, viu a necessidade de compartilhar informações em termos de combate à criminalidade, para que não visse a sua integração econômica ser prejudicada por esse trabalho de organizações criminosas que espraiam sua atuação para além da União Europeia, por certo, mas há uma proteção intrafronteira, né, que vai além também daquela proteção policial, e aí a União Europeia bem desenvolveu o Frontex, mas, além disso, estabeleceu organizações, no caso a Europol hoje congrega 1.200 funcionários, a Eurojust pouco mais de 400, mas numa estrutura bem posta, que fica em Haia, na Holanda, que durante a minha pesquisa do doutorado eu tive a oportunidade de visitar, inclusive me chamou a atenção que o Brasil já firmou, junto à União Europeia, um acordo para remeter um representante da Polícia Federal. Em 2017 foi firmado em Haia esse acordo de cooperação estratégica com a Europol para facilitar esse trânsito de informações, porque a Europol ela não abrange somente representantes da União Europeia, cada dos 27 países da União Europeia, todos têm cadeira e assento na Europol, mas eles permitem a possibilidade de participação de agentes de ligação. Então, em 2017 foi firmado esse acordo. Inclusive eu consultei ontem, né, o decreto legislativo 62 foi promulgado pelo presidente do Senado Federal, mas ele ainda depende de sanção presidencial. Essa promulgação ocorreu dia 19 de novembro de 2019. E quando eu estive lá na Europol, inclusive os agentes que me receberam disseram que eles aguardam o Brasil com muita ansiedade, porque é um país que detém muitas ligações, infelizmente, criminosas com vários países da União Europeia, então eles aguardam ansiosamente que o Brasil possa participar dessas cooperações, né, dessas operações e troca de informações. A Eurojust também é uma organização que, diferente da Europol, que congrega autoridades policiais, ela congrega promotores de justiça, magistrados e, eventualmente, alguns países em que a polícia exerce a competência jurisdicional.
Tal como na União Europeia, o Brasil já participou de tratativas para desenvolvimento da Maripol, e no futuro, quem sabe, até a Mary Just, assim foi dado o nome para quando esse tipo de organização for fundada aqui, ser tratada. A Maripol tem sede em Bogotá, na Colômbia, mas ainda de um modo muito incipiente, quando comparado com a União Europeia, ela ainda não traz esse nível de organização e integração que nós temos visto na União Europeia. Então, retomando a questão sobre o que a doutora Marina mencionou, de uma cultura condescendente da população quanto à violação sistemática de direitos, nós temos uma certa naturalização em região de fronteiras de crimes como falsificação de documentos, como tráfico de pessoas. Os 3 crimes que mais movimentam dinheiro no mundo são os 3 tráficos, né? Tráfico de pessoas, de armas e de drogas, e, de certo modo, em região de fronteira, esses crimes acabam sendo, de certo modo, naturalizados, até porque não há uma divisão exata dentro do que a Marina comentou, de fronteira como limite territorial, e sim, muito mais uma interação entre os países, de modo que sequer se sabe em algumas cidades gêmeas qual a divisa de uma cidade ou outra, que dirá do país. Então, as pessoas trabalham de um lado e moram de outro, e isso em região de fronteira é algo muito comum, e por onde passam as pessoas livremente, sem um controle fronteiriço, passa também a criminalidade e, eventualmente, drogas que vão junto a elas. Essa questão de proteção da fronteira, de modo algum, no nosso trabalho, é entendido como a ideia de barrar a entrada de estrangeiros, mas, de certo modo, a experiência da União Europeia mostrou que os controles de fronteira vieram imbuídos de uma necessidade de barrar a criminalidade. E, infelizmente, na América Latina, nós ainda não conseguimos ter esse nível de trabalho suficiente em termos de controle de fronteiras. É claro que algumas iniciativas no Mercosul são dignas de nota. Existe um acordo quadro sobre cooperação em matéria de segurança regional. Existe um acordo entre o Brasil e o Uruguai, que é chamado Acordo de Rio Branco, firmado em 2004, que ele regula a troca de informações, além dessa questão do desenvolvimento da Maripol, que foi criada em 2007. E uma questão que eu chamo a atenção: existe um protocolo de medidas cautelares do Mercosul que permite a prática de atos processuais diretamente através das fronteiras nacionais. E eu me recordo, quando eu atuei em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, eu busquei me valer desse protocolo de medidas cautelares para fazer um resgate de uma criança, e descobri que esse protocolo só se presta a medidas cíveis, o que nos traz uma dificuldade grande, porque aí nós temos que nos valer da cooperação jurídica estrito sensu, com a remessa de expedientes, com todo o trâmite para que seja feita essa cooperação, o que pode demorar de certo modo. Nota-se que há necessidade de uma lei de regência de cooperação internacional no Brasil, não só para essas questões de fronteira, de limites territoriais. Há crimes transnacionais que acabam irradiando seus efeitos para outros estados da federação, ainda que não façam essa divisa estrita, como é o caso do Mato Grosso do Sul. É primordial, então, que para o que ainda a União Europeia não conseguiu, né, uma harmonização legislativa em termos penais, mas que sempre tenhamos em mente a necessidade de uma harmonização, ou mesmo a adesão de soft law em termos de cooperação jurídica internacional, com tratados internacionais, acordos bilaterais, memorandos de entendimento, para agilizar o trâmite da cooperação jurídica, e que nós tenhamos, de certo modo, essa paridade,
que eu mencionei no início, em que a criminalidade não respeita fronteiras, não respeita soberanias, e, de outro lado, os atores desse processo de investigação e persecução penal ficam atrelados a instrumentos extremamente ultrapassados e que não concatenam a necessidade e agilidade que a criminalidade nos demanda. E para isso, para que a gente possa estabelecer esse mínimo arcabouço, a gente entende que deva partir de dois princípios, que é a confiança e a reciprocidade, que rege as relações internacionais, visando aí alcançar a eficiência na proteção do ser humano, independente da sua nacionalidade, do lugar de ocorrência do fato, ou mesmo da legislação aplicável ao caso. O que a ideia do nosso artigo, e aí encaminhando para o final, foi trazer um chamado a que se veja a necessidade, né, e é claro, a área acadêmica tem já apontado para isso, mas uma concatenação entre os estudos acadêmicos muito bem produzidos sobre a questão da necessidade de uma sistematização da cooperação jurídica, chamando a atenção aí não só do aspecto do ponto de vista legislativo, mas de uma política institucional do Brasil, estabelecendo essas conexões com outros países, para que a gente possa, de fato, proteger o ser humano, independentemente de onde ele provenha. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar nesse congresso, restituo a palavra ao nosso mediador, Luciano Barros, com as nossas homenagens. Obrigado, Ludmila, obrigado, Marina. Exatamente, eu acho que nós temos que avançar, esses avanços precisam passar por alguns pilares, né? Primeiro, a harmonização desses marcos normativos, né, entre os países. Nós temos tanta coisa para arrumar dentro de casa ainda, como é que nós vamos ter esses avanços? E nós chegamos no momento que esses avanços têm que ser cada vez mais em conjunto. Nós não podemos mais pensar em fazer A para depois fazer B. Acho que nós vamos ter que caminhar agora de forma muito rápida, porque, como bem disse a Marina, nós vivemos num mundo fluido, como bem disse Bauman também, e esse mundo fluido não para. E as fronteiras têm uma dinâmica própria e estão muito conectadas, embora nessas 33 cidades gêmeas que temos no Brasil, 122 municípios na linha de fronteira, 588 na faixa de fronteira. São 10 países encostados ao Brasil, são 10 realidades diferentes, com muita assimetria, mas com alguma similaridade. Eu quero ouvir agora o professor Newton Souza, depois nós vamos para o debate, a gente vai poder explorar melhor esses temas e a gente trabalha com isso, com essa integração. Professor, uma honra tê-lo conosco. Newton, a palavra é vossa, professor. Obrigado, bom dia, agradeço ao professor Luciano pela apresentação inicial, parabenizo as colegas Mariana e Ludmila pela exposição. Vou iniciar minha exposição. Eu fiz alguns slides, mas eu vou optar por não apresentá-los, já que a minha internet está um pouco instável, isso pode fazer com que eu perca, inclusive, a conexão. Então, eu vou apenas me pautar por eles, mas não farei a apresentação, ok? Então, a nossa pesquisa, ela tem como objeto o estudo do reconhecimento das sentenças estrangeiras no Brasil. Esse artigo ele foi fruto de uma disciplina na pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma disciplina sobre os aspectos atuais e mais problemáticos do direito nacional privado, e um desses temas foi o reconhecimento de sentença estrangeira, né, cooperação jurídica internacional, ministrada pelo professor André de Carvalho Ramos. E nessa disciplina, eu acabei optando pelo tema do reconhecimento, que também trabalhei um pouco na minha dissertação de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. E aqui, com um corte realizado numa análise um pouco mais detida do caso Chevron, que é um caso emblemático, com repercussões aí em diversas jurisdições, e que possibilita um olhar mais atento e crítico ao juízo de deliberação.
Então, na primeira parte do trabalho, eu abordo sobre os requisitos do juízo de delibação, né, conforme elencados na nossa legislação vigente. Numa segunda parte, eu faço um delineamento sobre as diferentes formas, né, os diferentes sistemas de reconhecimento de sentenças estrangeiras existentes no Brasil, e na terceira parte eu falo especificamente sobre como o caso Chevron traz esse nosso dilema no juízo de delibação, especialmente sobre avançar ou não avançar, sobre uma análise mais substantiva e menos formal dos requisitos de delibação, ok? Então, iniciando a primeira parte, sobre o juízo de delibação e seus requisitos, para introduzirmos a questão, visto que temos muitos ouvintes nos acompanhando e muitos deles da graduação, então acho interessante retomar esses requisitos. O juízo de delibação, ele nada mais é do que uma análise estrita, formal e sem visitar o mérito de uma sentença estrangeira, com o objetivo de apenas verificar se ela cumpre ou não os requisitos formais estabelecidos pela lei. Então, antes de tudo, para que uma sentença estrangeira possa produzir efeitos no Brasil, efeitos processuais, né, para fins de execução, ela precisa antes ser reconhecida pela jurisdição brasileira. Então, a princípio, as sentenças só valem na sua jurisdição de origem, para que elas sejam, para que ela tenham seus efeitos, né, também sentidos em outra jurisdição, ela precisa ser reconhecida. E existem distintos modelos de reconhecimento. O modelo mais consagrado, olhando no direito comparado e também consagrado pela doutrina, é o modelo da delibação, pelo qual o juiz, a autoridade competente do local em que se pretende que se reconheça a decisão estrangeira, não vai reanalisar o mérito da decisão, mas vai apenas aferir se ela cumpre determinados pré-requisitos ou requisitos formais. Se a sentença cumprir esses requisitos, ela acaba sendo reconhecida e passa a ter, a poder produzir efeitos, né, a ter eficácia também na jurisdição onde ela foi reconhecida. Esse juízo de delibação, ele tem uma origem italiana, então o Brasil adota esse modelo de análise, né, da sentença estrangeira desde o início, então desde a época em que aqui vigoravam as ordenações de Portugal, já adotávamos esse modelo. Nunca o Brasil adotou um sistema revisional, então isso já é clássico nosso. E os nossos requisitos de delibação, eles também são estáveis. Então, se nós voltarmos lá para a primeira lei nacional, criada pelo conselheiro Lafayette, sobre reconhecimento de sentenças estrangeiras no Brasil, até a mais recente hoje, que é o nosso CPC de 2015, os requisitos positivos e negativos são praticamente os mesmos, são estáveis. Nós podemos identificar nuances ali de modificações em um ou outro requisito, mas eles são estáveis, eles são praticamente os mesmos. Então, a gente modifica a leitura em relação a eles, mas eles são praticamente os mesmos. E esse sistema de delibação, ele é compatível tanto com um regime de reconhecimento incidental, aquele que, porventura, aconteceria durante um processo, né, em andamento, e no qual se alega ou se traz a juízo uma sentença estrangeira, quanto pelo modelo autônomo e prévio da nossa homologação, que tem como sede, né, de competência o STJ. Então, tanto em processos concentrados, né, ou nos incidentais, esse juízo de delibação, ele é totalmente compatível. Os nossos requisitos atuais, os positivos e os negativos, encontram-se em diferentes diplomas, né, mas vamos ressalvar aqui o mais recente, que é o CPC, lá nos artigos 963 e 964, mas também não podemos esquecer do regimento interno do STJ, a partir do 216A, que traz também
o regramento, né, do procedimento dos pedidos de homologação perante o STJ. Então, acaba que o nosso regime jurídico precisa dessa análise conjunta desses dois diplomas. Então, basicamente, seriam 6 requisitos que constam no nosso CPC, então, de forma rápida, sem me aprofundar muito, mas só para dar uma visão geral. Temos a sentença deve ser, primeiramente, proferida por autoridade competente. Segundo, ela deve ser precedida de citação regular ou verificada regularmente a revelia. Terceiro, ela deve ser eficaz, né, no país em que ela foi proferida. Quarto, ela não deve ofender a coisa julgada brasileira, então não pode já ter decisão prévia no Brasil sobre a mesma questão. Quinto requisito, ela deve estar acompanhada, né, com tradução oficial, salvo nos casos em que se dispense essa tradução, por exemplo, como quando houver tramitação por meio de autoridades centrais. E, por fim, ela não pode conter ofensas à ordem pública nacional, a ordem pública brasileira, e esse costuma ser um filtro bem grande aí, utilizado pelo STJ, antes pelo STF, para impedir a homologação de sentenças estrangeiras no Brasil. Eu não vou me deter em cada um desses, depois os interessados podem acompanhar melhor pelos artigos, mas cada um desses dá pano para manga, digamos assim, dá uma boa discussão, mas superados os requisitos, no Brasil nós temos também, além desses requisitos, que é do juízo de delibação, existem diferentes formas, diferentes sistemas de se reconhecer uma sentença estrangeira. Todos eles precisam utilizar ou precisam exercer o juízo de delibação. Então, o juízo de delibação, ele é um pré-requisito à homologação, ao reconhecimento da sentença estrangeira, e esse reconhecimento ele pode se dar de distintas formas. Então, nós temos um meio ordinário, um meio comum, que é o meio da ação homologatória, né, que é realizada pelo STJ atualmente, é uma ação autônoma, com um grau de conexão reduzido, e que tem um procedimento estabelecido pelo regimento interno do STJ. Nós temos um sistema próprio do Mercosul, um sistema mercosulino, digamos assim, por meio do qual as sentenças estrangeiras podem circular por meio de cartas rogatórias. Então, também existe um procedimento regulado no STJ, no regimento externo. Ele é similar à ação homologatória, mas não são idênticos. Tem peculiaridades, por exemplo, a possibilidade de que o interessado abra o pedido de reconhecimento no seu próprio país. E aí a tramitação aí por autoridades centrais, então não há necessidade de que se venha ao Brasil iniciar uma ação autônoma, né, de homologação. Temos um sistema próprio das sentenças arbitrais estrangeiras, que é regulado pela Comissão de Nova York, de 1958, sobre a qual eu falei ontem, né, na apresentação que eu fiz especificamente sobre sentenças arbitrais, reconhecimento de sentenças arbitrais, né, circulação das sentenças arbitrais, que aqui tem um sistema próprio, que é reconhecido internacionalmente, adotado por praticamente todos os países do mundo, com requisitos similares a esses que mencionamos, mas com nuances também próprios da arbitragem. No caso, não se aplica esse, porque é uma sentença judicial, não é uma sentença arbitral. Temos um sistema extraordinário, que ele é trazido agora pelo CPC novo, que é uma reafirmação, né, da possibilidade de dispensa da homologação. Então, a possibilidade de que algumas sentenças sejam dispensadas previamente de homologação, podendo, portanto, serem executadas diretamente no juízo federal, então, de forma incidental. Explicitamente está aberto, está elencada a possibilidade das sentenças de divórcio, ok? Divórcio consensual, mas também seria possível que outros diplomas, desculpa, o Google resolveu falar aqui para mim, do nada, mas é possível que as sentenças de divórcio consensual produzam efeitos independentes de homologação, que existe, inclusive, uma regulação, né, do CNJ em relação a isso já,
E, por fim, é possível existir sistemas bilaterais de reconhecimento. Então, o Brasil pode estabelecer convênios com outros países e, nesses convênios, estabelecer um mecanismo próprio de reconhecimento, como no convênio Brasil-França e entre outros. Então, é possível ter esses tipos. No caso em questão, e aqui a gente fecha, o caso Chevron, é uma sentença judicial equatoriana, logo faz uso do mecanismo ordinário, que é o de reconhecimento, por operação homologatória perante o STJ. A Chevron é uma empresa americana, sediada nos Estados Unidos, mas é uma das empresas referência em exploração de petróleo, e ela foi para o Equador, incorporou a Texaco e explorava petróleo durante anos no Equador. A Texaco, que foi incorporada pela Chevron americana, acabou sendo condenada por danos ambientais, e a condenação foi bilionária, sofrida em face da Chevron equatoriana, e pelos danos causados na região amazônica do Equador. Essa sentença equatoriana acabou tendo repercussão em distintas jurisdições. Ela foi apresentada na jurisdição americana para reconhecimento, ela foi apresentada na jurisdição argentina, ela foi apresentada no Canadá, países em que existem subsidiárias da Chevron. E foi apresentada no Brasil, porque a Chevron também atua no Brasil. E na ação brasileira, a sentença estrangeira número 8.542, de 2018, caso queiram acompanhar. Ela apresenta 46 requerentes, e a requerida dessa ação, e que é importante, é a Chevron Corporation, é a Chevron americana, ela que foi chamada ao processo brasileiro. E a Chevron, ela se defende do pedido de reconhecimento e manifesta pelo indeferimento, né? E dentre os múltiplos motivos, o principal que a gente pode colher aqui seria a falta de jurisdição brasileira para a homologação da sentença, uma vez que a Chevron Corporation americana não possui sede no Brasil. Então, se ela foi demandada e ela não tem sede no Brasil, faltaria jurisdição brasileira. E também faltaria interesse dos próprios autores e do próprio Estado brasileiro na homologação, uma vez que a Chevron Corporation não possui nenhuma ligação com o Brasil. E ela não tem identidade com a Chevron brasileira, que é uma subsidiária em 7º grau sua. E, além disso, ela apresenta as negativas da jurisdição argentina e canadense em homologar, e traz à tona a questão da fraude, da corrupção que foi alegada nos Estados Unidos, para que houvesse a denegação dos pedidos de execução. Então, nos Estados Unidos, a justiça americana acabou negando a execução à sentença equatoriana. Na verdade, foi uma antecipação dos requerentes da Chevron, pedindo que fosse reconhecido que houve fraude no processo equatoriano, e que, por conta disso, a sentença equatoriana não poderia produzir efeitos nos Estados Unidos. Na análise do STJ, os nossos ministros não enfrentam diretamente a questão da fraude, eles deixam como um pano de fundo e trazem como uma possibilidade, mas não enfrentam, justamente para não escancarar uma análise substantiva aqui da sentença equatoriana, no pedido de homologação. Mas, já concluindo aqui, o judiciário brasileiro afasta o interesse processual das partes e do Estado brasileiro, indicando que não existiria aqui um interesse de agir, e um interesse por parte dos autores e um interesse da execução da homologação por parte do Estado brasileiro, na medida em que faltaria contato com a própria requerente em tese, que seria a Chevron Incorporation. A citação foi dada por meio de carta rogatória nos Estados Unidos para a Chevron Incorporation, e ao não verificar que existe qualquer contato aqui no Brasil com a Chevron brasileira,
os ministros entenderam, ministros da Corte Especial entenderam que faltaria interesse da jurisdição brasileira para executar uma sentença que depois não poderia ser executada no próprio Brasil, por não existir aqui sujeito que pudesse ser responsabilizado. Então, para fortalecer isso, eles falam que a jurisdição brasileira não pode ser utilizada como trampolim para acessar outras jurisdições. Questiona porque os interessados não apresentaram pedido de reconhecimento nos Estados Unidos e trazem à tona que não poderiam fazer isso por conta das sentenças sobre corrupção. Então, eles avançam várias vezes sobre o conteúdo da sentença para depois transmutá-la em razões processuais e indeferir o pedido por ausência de condições da ação. Então, meu tempo já se esgotou, até passei aqui, desculpe-me, acho que eu me prolonguei mais na primeira parte, deveria ter me prolongado na segunda, mas estou aberto às discussões. Obrigado. Parabéns, professor Neviton, pela brilhante explanação. É muito importante, já temos questões aqui no nosso chat. Eu já quero, antes de passar para a Aldine, que ela tem uma questão importante para o professor Neviton, eu gostaria de fazer uma colocação aqui, e queria ouvir um pouco das professoras Marina e da professora Ludmila, com relação ao que nós precisamos avançar no Brasil para essa cooperação ser mais efetiva, principalmente com os nossos países vizinhos, tratando um pouco de fronteira. O Eurofront, quando foi criado na Comunidade Europeia, ele criou um programa de gestão integrada de fronteiras. E esse programa de gestão integrada de fronteiras estava ancorado em 4 grandes pilares. E aí, essa é a pergunta, onde é que nós temos que avançar? Primeiro pilar, harmonização dos marcos normativos e diplomacia jurídica para a cooperação policial e judicial. Ou seja, uma gestão integrada disso. Fortalecimento institucional, o segundo grande pilar. O terceiro grande pilar, capacitação em recursos humanos e formação contínua, tanto na área policial como jurídica, para trabalharmos questões de corrupção, investigação criminal conjunta e inteligência, sempre pensando em conjunto. E o quarto grande pilar, um aparato tecnológico conjunto, ou seja, integração de banco de dados para que as polícias, os organismos judiciais pudessem entender esses movimentos nos países, sempre visando a proteção do bloco da Comunidade Europeia. Eu queria ouvir as duas muito rapidamente, para nós podermos dar a palavra aqui para a questão que a Aldine fez. Onde vocês acham que nós estamos falhando? Primeiro, eu gostaria de ouvir a Ludmila, depois a Marina, nessa questão. Aonde vocês acham que nós precisamos avançar mais? Professor Luciano, agradeço o comentário e o questionamento. Eu acho, do meu ponto de vista, concordando com todos os fatores que o senhor apontou, uma política nacional de fronteiras. Não adianta avançarmos como país e não avançarmos como comunidade internacional, e para isso a gente precisa arrumar dentro de casa, como o senhor disse, né? Então, sem tirar qualquer desses fatores que o senhor colocou, eu colocaria como um ponto máximo, né, congregando todos eles, uma política nacional de fronteiras. Excelente. Marina, nos conte. Complementando a fala do senhor e da minha colega, a doutora Ludmila, sem tirar, obviamente, nenhum dos pontos aventados, eu incluiria que o avanço, ele passa também por aquilo que a gente até tem um ponto de abordagem no nosso artigo, que é essa simbiose entre a integração regional, ainda que econômica, principalmente, mas que venha junto a ela, passado aí no princípio da confiança, da solidariedade, da reciprocidade, essa cooperação jurídica materializada. Mas o ponto importante do avanço, para nós aqui no enfoque regional de América Latina, de Brasil, Paraguai, Bolívia, por exemplo, né, a área de atuação aí da doutora Ludmila, é entender que estes problemas, eles precisam ser pensados nesse pensamento
decolonial, né? A partir dos nossos problemas. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que a gente vai até os exemplos de Europol, Hot Pursuit e outras edificações que existem, por exemplo, na Europa, a gente não está assumindo nesse primeiro momento que aquilo ali é o que deu certo e que a gente precisa replicar. Mas a gente está buscando, por exemplo, avanços que lá existem, que deram certo, e que, num direito comparado, ou talvez buscando as nossas raízes aqui, a nossa harmonização, esse aumento da confiança, né, com práticas que deram certo, aqui, com o nosso olhar de latino-americanos, a gente vai conseguir avançar. Então, eu adicionaria aí nesse contexto essa necessidade de simbiose entre a nossa integração econômica, social e jurídica, juntamente com essa cooperação jurídica em matéria de direito penal, né, em matéria Excelente, Marina, é isso mesmo. Nós temos diferenças muito grandes aqui, não só internas, como também entre os 10 países que fazem fronteira. Então, nós temos que analisar isso. Quem sabe essa harmonização precisa não só passar pela harmonização judicial, jurídica e de legislação, mas também harmonização econômica, entendendo as diferenças sociais para podermos trabalhar isso de forma mais eficiente. Parabéns, obrigado. Eu gostaria de agora trazer aqui uma questão da Aldine. Ela gostaria de saber para o professor Neviton, bom dia. Por favor, gostaria de saber se foi feito algum estudo sobre a eficiência da cooperação jurídica internacional no Brasil. A Aldine questiona, uma vez que trabalha no Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, que possui o papel da autoridade central no país. Também diz que em maio o presidente Bolsonaro promulgou um acordo de cooperação estratégica entre o Brasil e a Polícia e a Europol. Professor, está consigo. Agradeço as intervenções. Só antes de mais nada, eu gostaria de dizer que nós temos que cumprir rigorosamente o nosso tempo, que são 3 minutos para que nós podemos encaminhar para os finais e liberar a sala para os próximos painéis. Obrigado, professor. Obrigado. É bom saber, agradeço a intervenção da Aldine, e especialmente por saber que ela trabalha no DRCI, que é realmente nossa autoridade central para a cooperação jurídica internacional, um órgão que é especializado de alguns anos nessa atuação. E eu, especificamente, não fiz nenhuma pesquisa relacionada à eficiência da cooperação jurídica e relacionada com o DRCI, mas tenho notícias de outros que fizeram, sim. Participo de um grupo de pesquisa desde o mestrado lá na Federal do Espírito Santo, e a professora Valesca costuma orientar projetos relacionados à cooperação jurídica internacional. E, sim, a gente analisa os relatórios que anualmente são fornecidos tanto pelo STJ quanto pelo próprio DRCI, então, os relatórios sobre o andamento, né, dos pedidos de cooperação. Na minha monografia, eu chego a falar, né, trazer um pouco do diagnóstico, né, na nossa cooperação. A gente recebe mais pedidos do que a gente faz mais pedidos do que recebe, as proporções entre cooperação penal e cooperação civil. Então, os materiais que são trazidos, né, pelo DRCI são ricos e nos ajudam nas pesquisas. Também os materiais produzidos pelo STJ, e demonstram o quantitativo, né, do fluxo desses pedidos que tramitam pelo próprio STJ. E sim, existe cada dia mais a cooperação está se adensando, a cooperação jurídica internacional, não só os mecanismos, mas o protagonismo do Brasil nas discussões sobre a estruturação desses mecanismos. Especialmente, eu posso citar aqui, só para concluir, a nossa participação bem efetiva na concluída recentemente Convenção da AIA sobre circulação de sentenças estrangeiras, que teve uma participação excepcional da nossa delegação e que é uma demonstração que o Brasil é um dos protagonistas, sim, nesse campo da cooperação jurídica internacional, inclusive no campo propositivo, né, das normas, especialmente aí na Convenção da AIA. Agradeço. Obrigado, professor
Neviton, obrigado. Nadine Aldine pela pergunta. Obrigado também a todos os palestrantes, a Marina, a Ludmila, ao professor Neviton pelo brilhante painel, muito rico. Também cumprimento aqui nessa oportunidade a minha amiga Tatiana Bachella, que está aqui nos ouvindo, está nesse grupo. Muito bom dia, Tatiana, uma satisfação tê-la aqui. Com a missão cumprida, encerramos este painel, mais uma vez agradecendo a coordenação deste evento, a Thaís, ao Wagner, a toda a equipe de coordenação. Meus parabéns pelo evento, convoco a todos que nos ouvem aqui e que sigam ainda nos próximos painéis que teremos pela frente. Muito obrigado e tenhamos um ótimo evento, um ótimo dia a todos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, até mais.